iniciando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento, que é o estudo e experiência da vida espiritual. E o estudo e experiência da vida espiritual vem de uma coisa que todo mundo fala, mas pouquíssimos sabem o que se representa. Como orar. Então, eu mesmo, mas a grande maioria das pessoas falam a palavra, eu vou orar, vou orar. Ah, a pessoa está doente, vou orar por ela. Bom, nós entendemos que isso está errado pelos nossos estudos da Bíblia. Orar é conversar. Orar é se relacionar. É relacionar com quem? Com o vizinho, com o amigo, com o cônjuge, com o filho? Não. É com o Espírito Santo. Porque se você é cristão e o Espírito Santo habita seu coração, que é o espírito da habitação, porque ele está com você 24 horas todos os dias e eternamente. Ele habita com você e ele é um espírito de filiação, daí que você pode dizer que é filho de Deus. Então, é a forma de você se relacionar com o Espírito Santo, ou seja, com Deus, tendo como cabeça o Jesus Cristo. Então veja, o fato de você nascer de novo espiritualmente em Cristo, e há um espírito então de habitação, se ele habita, então você vai se relacionar com ele. Você vai usar a voz de Deus pela intuição, você vai ter comunhão, tudo isso através do Espírito Santo, e vai ter o discernimento verdadeiro, né? Que vem então do exemplo que Jesus Cristo deixou, que é o Evangelho de Cristo, que é isso que Cristo pediu para a gente pregar, é o que eu estou fazendo aqui. Ok? Bom, agora vamos ao vídeo de hoje, ou melhor, dar continuidade ao vídeo que a gente está estudando já há algum tempo, né? E que o mais importante nesse momento do treinamento é entender que aqui em cima, né, está escrito aí o caminho da experiência espiritual. Esse vídeo é do Romeu Bornelli, canal YouTube de Sua Palavra, que eu sigo há cerca de mais de 20 anos, sei lá. E a playlist nossa, né, o canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, que está aí embaixo, é o D719. Então eu estou convidando vocês para estudarem o livro não, o vídeo, e comparar com o livro, que é a Bíblia. Então vamos ouvir. Alongarmos demais. Escute com atenção. Fé é essencialmente um ato de olhar para fora de si. Nunca é um ato de olhar para dentro de si. Fé é um ato de olhar para fora de si. Exemplo, talvez o mais lindo nas Escrituras, sem dúvida. Números 21, João 3, porque eles são paralelos. Em Números 21, o povo falou contra o Senhor e contra Moisés mais uma vez, das 10 vezes, essa é uma delas, murmurou contra o Senhor, murmurou contra Moisés, e naquela situação o Senhor enviou ao povo, como juízo, serpentes abrasadoras, que picavam o povo e vários morreram. Então o povo clamou, né, a Moisés, pediu a Moisés que intercedesse por eles, Moisés orou ao Senhor, e o Senhor tomou uma atitude que é extremamente interessante. Porque se foi ele que enviou, qual era a dificuldade do Senhor retirar as serpentes que ele enviou? Nenhuma. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Levante uma haste, uma serpente de bronze sobre uma haste. Coloque numa haste. E todo o mordido, o envenenado, já que eram serpentes venenosas, todo esse mordido que olhar para a serpente de bronze ficaria curado. Não retirou a serpente. Proveu uma serpente de bronze. Para que eles olhassem para aquela serpente. Se eles fossem picados e as serpentes eram venenosas, e eles olhassem para essa picada, para essa dor, para esse veneno, para essa necrose, assim eles morreriam. Certo? Estariam olhando para si próprios e para o que aquela serpente causou. Mas se eles olhassem para a provisão de Deus, a serpente de bronze, aquele veneno não teria nenhum efeito nele. Nosso Senhor vai usar essa figura para falar de fé. Então, senhores, é tão importante o que ele acabou de dizer, isso é uma coisa que está na Bíblia.
Ele disse onde está. E vamos ouvir de novo. Eu vou parando por partes para que vocês entendam como é importante isso, que isso tem uma analogia com a cruz e com os dias de hoje, cada um de nós. E o Senhor tomou uma atitude que é extremamente interessante. Porque se foi ele que enviou, qual era a dificuldade do Senhor retirar as serpentes que ele enviou? Ele enviou uma serpente. Sabe o que essa serpente representa? Satanás, Lúcifer, e que está presente hoje ao derredor de qualquer um de nós. Só que as pessoas não acreditam nisso. Mas o cristão tem certeza disso. Então vamos entender. Então, ó, serpente. Nenhum. Mas ele não fez isso. Deus permitiu e permite que Satanás esteja como príncipe desse mundo. E é ele que causa essa treva espiritual. Deus está permitindo. Ele não tirou a serpente. Ele não tirou Satanás. Porque ele tem um objetivo com isso. O que ele fez? Levante uma haste, uma serpente de bronze sobre uma haste. Levante uma haste, essa serpente de bronze, a cruz. Representa a cruz. Então, Deus está dizendo como se salvar da serpente. Coloque numa haste. E todo o mordido, o envenenado, já que era Todo mordido envenenado representa o mundo. serpentes venenosas. Todo esse mordido que olhar para a serpente de bronze, Todo mundo que olhar para a cruz e se identificar com a vida e a morte de Cristo e com a ressurreição, crê nisso, tem fé nisso, nasce de novo. Está salvo. Veja como no caso da passagem bíblica, as pessoas se salvavam. ficaria curado. Só de olhar. Porque o olhar, primeiro é uma obediência. Olha que você sara. Se você acredita, você olha, sara. Olha para a cruz. Se você olha a cruz e acredita, você sara. Você ganhou a vida eterna. Você tem agora o espírito da habitação, da filiação. Não retirou a serpente. Proveu uma serpente de bronze. Para que eles olhassem para aquela serpente. Se eles fossem picados e as serpentes eram venenosas, e eles olhassem para essa picada, para essa dor, para esse veneno, para essa necrose. Ou seja, o ser humano, ele olha para si, para o eu, aí morre junto com o mundo. O mundo jaz no maligno. Então, o ser humano não pode andar pelo eu. Ele tem que andar cristocêntrico, não egocêntrico. Não eu quero, eu não quero, eu isso, eu aquilo. Não, é nós, e esse nós é o Espírito Santo que habita com a gente, por isso que é nós. Não dá para falar, o cristão não consegue falar eu, só se for o erro, que não ouve o Espírito Santo falando. Então é eu. Mas para as coisas certas, é nós, que é o Espírito Santo. Sim, eles morreriam. Certo? Estariam olhando para si próprios. E para o que aquela serpente causou. Mas se eles olhassem para a provisão de Deus, a serpente de bronze, aquele veneno não teria nenhum efeito nele. Nosso Senhor vai usar essa figura para falar de fé. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Não é maravilhoso, amados irmãos? Então, o que é fé? É olhar para si? É se auto-investigar? É medir a temperatura espiritual? É saber o quanto você está se tornando mais santo? Crescendo? Quanto mais de Cristo está sendo formado em você? Que o Senhor nos ajude, irmão. Fé é olhar para Ele. E assim encerro. Fé é olhar para Cristo, ser cristocêntrico. E tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus. Porque cada um de nós, Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Não é a gente que vai fazer ser melhor ou pior
A gente tem que se obedecer. Obedecer é crer. Você não obedece numa coisa que você não acredita. O que aconteceu no Éden é que a Eva foi escutar vozes, no lugar de escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, crer em Deus. Não creu em Deus, abriu para ouvir voz, comeu da árvore do bem e o mal e acabou com a raça humana, que só com a vida de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, a gente pode nascer de novo e limpar a nossa alma, o coração, nosso eu, que está contaminado com um machismo que não é procedente no reino de Deus. Tchau. Obrigado. Até amanhã.